strong. Estamos de volta com o programa Conexão João Santos. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Fiquem conectados nos canais da TV Foco. Vamos juntinho? E estou recebendo aqui do meu lado Christian Moreira, doutor em engenharia. Boa noite, Christian. Boa noite. Seja Prazer muito estar aqui bem-vindo, com vocês, viu? Obrigado, a satisfação é minha. Um desafio imenso para a engenharia no Brasil. Em 2 anos, segundo estatísticas confiáveis, 70% de crescimento. Quais os desafios hoje dessa profissão no Brasil, Christian? Primeiramente eu quero dar meu boa noite a quem está nos assistindo aí, né? Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação, uma honra estar presente aqui no programa com meu amigo João Santos, né? que está entrando aí nesse entorno de Brasília aí para trazer informação de qualidade, para trazer coisas para vocês aprenderem, crescerem como comunidade, todos que estamos assistindo. Então, para mim é uma honra estar aqui participando desse projeto. O maior desafio da engenharia é permanecer crescendo. E para quem não sabe, a engenharia ela representa 8% do PIB. A construção representa 8% do PIB nacional, Produto Interno Bruto Nacional. Dentro de Brasília é a maior indústria. É a indústria da construção civil. Se você pegar Brasília não tem indústria pesada. Brasília não tem indústrias de infraestrutura, assim, que a gente chama de indústria de capital, igual tem em São Paulo, igual tem no Rio. Qual é a grande indústria de Brasília? É a indústria da construção civil. Então, quando a gente vai, por exemplo, em Águas Claras, quando você vai no Areal, quando você vai no Jardim Botânico, quando você vem aqui no entorno, que eu falo Brasília, eu estou me referindo a Brasília em torno. Quando você vem aqui em Novo Gama, aqui na Ponte Alta, aqui em Taguatinga, não é? E lá pro lado de lá também, até Planaltina, a maior indústria é a da construção civil. Então é muito importante essa indústria para a economia do Distrito Federal e para a economia do Brasil. Quem é o maior financiador da construção civil? É o poder público. Notadamente a Caixa Econômica Federal. A gente vende vários programas de financiamento da casa própria. Né? O que o mais conhecido foi aquele chamado Minha Casa Minha Vida. Minha Vida. Foi o mais conhecido. Que foi o grande programa, assim, vamos dizer assim, que inaugurou essa era de grandes programas habitacionais. Né? O governo atual tem um programa parecido com outro nome, mas é a mesma Casa Verde e Amarela, né? Casa Verde e Amarela, né? E assim, existe uma demanda, porque existe um déficit habitacional altíssimo no Brasil. Altíssimo. E muita gente não sabe. O maior déficit habitacional do Brasil é no entorno de Brasília. Se você pegar percentualmente, o maior déficit habitacional no Brasil. Então, a Caixa Econômica e os outros bancos públicos financiadores têm que continuar puxando a engenharia, financiando mais e mais programas habitacionais. Porque o programa habitacional, ele indiretamente financia o programa de infraestrutura. E ele financia o setor privado. Porque o grande empresário da construção, ele entra no programa Minha Casa Minha Vida, ele constrói para o governo, ele capitaliza, ele vai fazer um prédio em Águas Claras, ele vai movimentar a economia, ele vai fazer um loteamento ali no Areal, ele vai movimentar a economia, gerar emprego. Então o desafio é continuar crescendo. Porque a gente vem de uma crise que começou mais ou menos no ano de 2015, 2014, 2015, e essa crise deu no setor assim, uma balançada. Mas agora nós voltamos a crescer, o setor de engenharia voltou a crescer e o desafio é continuar crescendo. Isso é muito importante. E fazendo botar uma ênfase aqui, o lado sustentável também da obra é muito significativo, não? Sim, o lado sustentável é muito significativo. A gente vê hoje muitos critérios que têm a ver com sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, não é só sustentabilidade ambiental. Existe uma coisa chamada sustentabilidade financeira. Sabe? A obra, ela tem que a empresa de construção, tem que existir uma sustentabilidade financeira. Tem que existir um giro. Tem que existir um toma lá da cá, uma troca de recursos entre os setores para que esse recurso ele volte para a construção civil e a construção civil continue crescendo. E a sustentabilidade ambiental,
Tem muita gente que pensa que é um luxo. Não é um luxo. Sustentabilidade ambiental é uma coisa que vai garantir o nosso futuro, os nossos filhos, os nossos netos. Então, quando você pega um prédio que ele ocupa toda a área verde, pavimentando aquela área verde, né? E a gente, quando vai construir, a gente acha chato, né? Ah, por que eu tenho que manter uma área verde? Tem um motivo, e o motivo é ambiental. Então, isso é extremamente importante. Então, você que está me assistindo, quando você vê alguma coisa que seja relacionada com sustentabilidade, procure se informar. Porque são critérios, embora no Brasil muita coisa é atrasada, mas são critérios que vão garantir o nosso futuro enquanto cidade, enquanto planeta. Você citou um fato aí muito importante, que é o déficit, e um dos maiores está no entorno, e só para poder enriquecer um pouquinho aqui a nossa conversa, foi o primeiro projeto piloto do programa Minha Casa Minha Vida, foi aqui na região do entorno. E o maior projeto hoje é aqui no entorno. É aqui no entorno, né? Então, por mais que a indústria da construção esteja em pleno vapor, não está conseguindo atender ainda a demanda do déficit, né, habitacional. Você leva a crer isto ao quê, Christian? A má política governamental, a critérios mais apurados, entendeu? Das áreas que são realmente mais carentes de um investimento habitacional, mais recursos bancários, é evidente que tem que ter. É evidente que tem que ter. Tem que ter, né? Eu diria para você que existe um atraso, sabe? Porque essa questão essa abordagem de você fazer casas para as pessoas que não têm casa, ela é uma abordagem relativamente recente no Brasil. Ela vem de 2008, 2007, são o quê? 14 anos. 14 anos. Isso é muito pouco, quando você leva em consideração que o país ele é industrializado desde a década de 60, né? Pelo menos Brasília existe desde 1961. Então, existiu um atraso dos governos anteriores, e aí eu não vou falar de política, isso não é nem culpa dos governos, é a culpa da cultura do país, político, econômica, bancária, que vem se modificando. E um governo em particular, que foi o governo que estava em 2006, 2007, que era um governo do PT, o presidente Lula, ele percebeu essa agenda e ele atacou essa agenda. E hoje, qualquer governo que entrar, qualquer governo federal que entrar, ele não pode deixar essa agenda de lado. Então, é um programa recente, e Brasília, você vai me permitir falar que Brasília tem um problema a mais. Porque Brasília é uma cidade que recebe. Quantas pessoas nós temos em Brasília que são dos estados do norte? Que são do Maranhão, do Piauí, do Ceará, da Bahia, e que vêm para Brasília atrás de emprego. Que vem para Brasília porque tem parentes em Brasília, que vem para Brasília porque a cidade é um polo médico, e a pessoa vem fazer um tratamento e se estabelece, que vem para Brasília porque a cidade é uma cidade atrativa por vários motivos, é uma cidade bacana mesmo. Tem a maior renda per capita. Tem a maior renda per capita do Brasil. Então, Brasília ela é uma cidade de recepção. Olha, se a pessoa vem morar aqui, ela precisa morar. Ela precisa de uma casa para morar. Então, essa característica da cidade acentua o problema do déficit. Que é uma característica, por exemplo, que você não vê em Goiânia, que você não vê em Curitiba, que você não vê no Rio, você vê em São Paulo, isso existe em São Paulo, também é uma cidade que acolhe. Mas Brasília, isso é muito, muito, muito acentuado. E existe um problema em Brasília também, que é o problema fundiário. A terra em Brasília é terra federal. Então, assim, não se sabe, vastas regiões da capital, não se sabe quem é o dono. Quem é o dono, Então, isso favorece o quê? Isso favorece a ação de grileiros, isso favorece a ação de invasores de terra, isso favorece a ação de pessoas que estão ali com interesses escusos. Então, alguns governadores, eu não estou aqui para falar de política, mas eu estou citando fatos. Sim, sim. Alguns governadores, dentre os quais o que mais fez esse campo foi o governador Joaquim Roriz, trataram de regularizar de alguma forma essa situação fundiária. Mas o problema ainda existe. Então, a hora que você junta tudo isso, você tem um problema grande, que falta habitação para quem precisa. Ainda falta. E ainda vai faltar um tempo. Não adianta, o governo precisa de recurso bancário, precisa de cultura, precisa de gente trabalhando, e ainda assim vai faltar um tempo ainda, habitação, nós ainda vamos conviver com esse déficit.
Porque quando você falou em recurso, que para mim é uma das molas mais importantes, se você pega o programa habitacional aqui na região do entorno, ele vem acompanhado de um subsídio, né, para mães que têm filho. O próprio governo do estado do Goiás está entrando com incentivo, que é através de um cheque, né, que chega no valor até de 15 mil reais. Então, para pegar descontos, nem todo mundo pega. Isso é um encaixe de rendas, né, é um processo de análise de cada construtora. Mas, em síntese, uma média de 25 a 30 mil de subsídios num imóvel que está avaliado em torno de 140, 130, 135, né? Então é preciso esse dinheiro estar minando sempre, porque o governo, de uma forma, eu creio, eu acho que você também vai concordar comigo, como um empresário da área, para mim é um dos dinheiros social mais muito bem distribuído. Muito bem distribuído. É o programa da casa, porque ele se distribui em detrimento de um lado habitacional totalmente indiferente quando se corre para lá da assistencialista. É isso mesmo, você está correto. Você tem essa visão também? Tem essa visão, essa sua análise é a análise correta. Quer dizer, é uma agenda, primeiro ela é uma agenda muito sensível, porque a pessoa que está na rua, ela está na rua, ela está aparecendo, ela está na rua, os filhos dela estão na rua, então quer dizer, é uma agenda que toca toda a sociedade. Não é só porque a pessoa está na rua e é feio o pobre na rua. É porque é um drama humano. É uma família que está ali, né? Então a gente vai, às vezes, em algumas regiões, isso aconteceu muito na época do Natal, a gente vê pessoas de Babilônia, não é? Então esse programa, quando ele é acentuado, ele na verdade tem uma penetração social muito intensa, muito forte. Não é? Então a gente está analisando só pelo ponto de vista da família que ganha. Que, aliás, a família não ganha, né, João? Você sabe. A família está pagando imposto, está gerando renda, né? E aí ela está usufruindo de um direito social. Mas aí tem aquela esteira da pessoa que trabalha na obra, da empresa que administra a obra, do engenheiro que está trabalhando, e a esteira vai crescendo, vai crescendo. Gera uma cadeia imensa. Fantástica. Uma cadeia imensa, uma cadeia fantástica. Né? E a gente já aproveitando, dá até para a gente já alocar dentro de um assunto aqui que eu coloquei primeiro, isso também vai desovar dentro do ensino superior. Sim. Você hoje, Christian, como um professor, né, um docente, como é que está a qualidade das faculdades de engenharia, até onde você conhece? Aqui em Brasília, vamos falar de Brasília, como é que está a qualidade das faculdades? Olha, o ensino superior ele passa por uma mudança. E a pandemia mostrou essa mudança. A mudança chamada EAD. EAD é Ensino à Distância. Quando os EADs começaram, eles eram uma coisa assim meio mambembe, né? As tecnologias eram tecnologias assim, experimentais e tal, né? E hoje, e aí o EAD foi se sedimentando até por uma questão de interesse dos grupos educacionais, porque é uma modalidade que ela é mais barata e ela é acessível. Ela é muito mais acessível que o ensino presencial. Você está na sua casa, você pode fazer um curso na sua casa, não é? Mas a pandemia fez isso se acentuar. Por quê? Porque não tinha outro jeito. O aluno estava na casa dele e o professor, e para as universidades não pararem, criou-se tecnologias e utilizou-se tecnologias de ensino à distância que não eram utilizadas, o que o pessoal tinha medo de utilizar. Muito bem. Isso posto, o ensino também está passando por um momento, o ensino superior, notadamente na área de engenharia, mas eu posso falar de uma forma geral, ele está passando por um momento de adaptação. A gente escuta muito falar do novo normal, né? Então hoje o MEC tem um sistema de avaliação. Eu falo muito para pessoas que me procuram, que me perguntam, para alunos, né? Se eu for fazer um ensino superior numa faculdade pública, onde é difícil passar no vestibular, ou no Enem, é difícil, a concorrência é grande. Se eu vou fazer numa faculdade privada, Christian, eles me perguntam, qual a diferença? A diferença é quase nenhuma. Aliás, tem uma diferença marcante. A faculdade pública oferece opções de pesquisa. É essa a diferença marcante. Por quê? Quando eu tenho uma faculdade de engenharia que está liberada pelo MEC, ela passa pelos mesmos critérios avaliativos de uma faculdade privada. Pública, né? A privada passa pelos mesmos critérios avaliativos de uma faculdade pública. E os professores que dão aula na faculdade pública, praticamente são os mesmos que dão aula na faculdade privada. Você entendeu? Então, assim, se você estuda numa escola
de engenharia que está regularmente inscrita no MEC, você pode confiar no seu diploma. Isso para qualquer coisa. Eu falo de engenharia porque eu conheço, mas isso vale para qualquer curso. Agora, uma coisa, um ressalvo que eu tenho que fazer também, que não tem diretamente a ver com a sua pergunta, mas tem. É que o curso superior, o pessoal que está me assistindo aí vai entender isso, ele dá muita superfície e pouca profundidade. Então é necessário que o ensino continuado. Ah, mas eu fiz a faculdade e não aprendi nada. Você vai aprender pouca coisa mesmo. A faculdade hoje vai te dar, assim, até chocante falar isso, mas é assim. A faculdade vai te dar uma licença para você continuar aprendendo. E existem duas formas de aprender. Ou você trabalha na área, que é difícil para quem está começando, arrumar um emprego na área que te ensina, ou você pratica o ensino continuado. Isso que você está colocando tem um fundamento fantástico. Eu estava procurando aqui na literatura de docentes com a Carmen Lúcia Capra. Ela tem uma frase bem interessante, isso em 1997. Segundo Capra, tudo está em um processo, como você mesmo falou, de criação e recriação permanente, no que se rege ao conhecimento e à aprendizagem. Uma pergunta que eu vou fazer, você como mestre de sala de aula, ainda, nós sabemos do EAD, tem tido avanços, inclusive notas em algumas faculdades reconhecidas até pelo MEC, Exatamente, como de excelência, né, cada vez mais se aperfeiçoando, mas o ensino presencial ainda não é fundamental? É fundamental. O ensino presencial é fundamental. Essa pergunta sua é uma pergunta muito pertinente. E tem gente que questiona até a validade do professor. Mas o ensino presencial, a presença do professor, segundo estudos recentes da área de educação em universidades americanas e europeias, que refletem aqui nas nossas, né? A figura do professor ela é fundamental. O professor é o guia do ensino. Então você pode ter uma tecnologia de vídeo, por exemplo, que é fantástico. Existem tecnologias de vídeo que são fantásticas. Hoje em dia você consegue acompanhar uma operação do coração virtualmente para quem estuda medicina. Você assiste um vídeo de uma cirurgia cardíaca, né? Virtual, né? Você pode aprender a pilotar avião virtualmente, com um simulador de voo de alto recurso. Você pode aprender a projetar um prédio virtualmente, com as tecnologias, a gente chama chamadas tecnologias BIM. Mas o guia é o professor. Muito importante esse esclarecimento seu. O guia é o professor. Então, assim, existe, inclusive, assim, sempre, né? A gente que é professor passa por isso. Eu sei que tem professores nos assistindo aí do ensino fundamental, ensino médio, mas existe uma desvalorização do professor que ela acontece também no curso superior. E existem, o empresário do ensino, ele é um empresário, ele quer baixar o custo e maximizar o lucro. Então, o que muitos empresários pensam? Nós vamos pagar mal os professores e nós vamos passar a usar menos os professores. Nós vamos usar mais as tecnologias. Mas isso, o aluno foge. O aluno não quer. Então, os próprios empresários chegaram à conclusão que você não pode simplesmente eliminar o professor, porque o aluno rejeita. O aluno quer a figura do mestre. Ah, eu posso ser um mestre que eu uso 10 tecnologias de ensino, mas eu estou ali. Eu sou mestre, eu sei mais do que o meu aluno. Eu posso tirar uma dúvida do meu aluno. Eu posso conduzir o meu aluno no processo de educação. Então, o aluno foge do que o professor. Entendeu? Então, não é dispensável, o professor não é... Pelo contrário, os professores têm que se reinventar. Eles têm que se inserir nas tecnologias para se tornar professores melhores. Isso é muito importante que você está falando, que a gente vai tocar agora em graduação, que a área da engenharia no Brasil, inclusive, é reconhecida no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? Temos excelentes, inclusive arquitetos, Oscar Niemeyer, Isso. Qualquer tipo de comentário, né? E grandes empresas no Brasil que, infelizmente, se envolveram em corrupção, como Andrade Gutierrez, né? Isso, a OAS, que tem históricos gigantes de fazer obras pelo mundo afora, principalmente no Oriente Médio. Né, o mercado deles abrangente, a América Latina, e o desafio da pós-graduação. Porque a pós-graduação é a última esfera de um título, né, escolar dentro do conhecimento. Lógico, sempre vai haver especialização, etc. Como estão as escolas hoje, professor?
referente à pós-graduação, As estão preparadas mesmo? Não, existem várias e várias senões das pós-graduações, por um motivo simples. A legislação ela está mais leniente, ela está mais frouxa. Isso é uma característica da política do Ministério da Educação. Eu, mais uma vez, não vim para falar de política, mas nós estamos falando de fatos, né? Então, a política do Ministério da Educação hoje favorece os empresários. Quer dizer, eu posso abrir eu, Christian Moreira, posso abrir um instituto de pós-graduação. Se eu tiver uma chancela de uma universidade qualquer, eu posso abrir aqui onde a gente está funcionando aqui. Isso não é ruim, não que isso seja ruim, mas ao mesmo tempo que isso populariza a pós-graduação, a qualidade dela cai. Então, existem vários tipos de pós-graduação. Para quem está nos assistindo aí, né, o que a gente chama em geral de especialização, mestrado, doutorado, são as pós-graduações que existem no Brasil. O que diferencia uma da outra é a carga horária. Em especialização, em geral, você tem um curso que é a carga horária mais baixa, mas é uma carga horária grande, em torno de 400 horas aula, que te dá uma ferramenta. Eu, na minha área de engenharia aqui, eu vou fazer uma pós-graduação em projeto de estrutura de concreto. Eu vou aprender a projetar estrutura de concreto. Qual que é a diferença para o mestrado e para o doutorado? São mais científicos. O mestrado você faz uma coisa mais científica, você aborda mais ciência, não tanta tecnologia, não é a ferramenta. Às vezes você faz um mestrado que não vai te dar uma ferramenta, mas vai te dar um conhecimento. Doutorado é mais científico ainda, aí que você não tem ferramenta mesmo, você vai ter um conhecimento. Então, o desafio da pós-graduação é formar o profissional com qualidade. E hoje a gente vê muita pós-graduação de baixa qualidade, baixa qualidade. Cuidado ao escolher sua pós-graduação. Porque tem pós-graduação que não te ensina. E o título hoje em dia, João, não é igual antigamente, que antigamente você falava assim, eu sou pós-graduado. Quando eu formei já tem tempo, 22 anos, 23 anos eu formei. Bom, o cara pós-graduado, porque existiam poucos institutos, existiam poucas escolas. Hoje em dia, a pós-graduação, se você não souber do que se trata, o título vai pouco. Não adianta nada. Não é somente o título, né? E vamos falar agora dessa empresa, né? Que você vem lutando, vem botando no teu suor dia a dia, proprietário da Altiplano, não é isso? Altiplano, Engenharia, Arquitetura. Isso. Né? Ela é fomentada hoje em engenharia, arquitetura, execução e acompanhamento de obras. Isso. E hoje vocês estão com um know-how bom em Brasília, com mais de 600 projetos estruturais. Graças a Deus. Mais de 600 projetos estruturais. Eu não quero estar aqui no seu programa só para fazer uma propaganda. Eu quero prestar um serviço. Posso prestar um serviço? Sim, pode. É assim, nós temos visto na nossa prática profissional, João, muito dinheiro gasto em vão, por falta de acompanhamento técnico. Então, você que está querendo construir, que está pensando em construir, procure um acompanhamento técnico. Não é caro. Porque muita gente pensa, eu vou contratar um arquiteto, eu vou contratar um engenheiro, isso é muito caro. Pô, você vai gastar 300, 400 mil numa casa pequena, uma casa média. Você vai gastar aí. Tem gente que gasta isso ao longo dos anos, não é? Para fazer uma coisa que vai te dar problema, que não vai ser do seu gosto, ou que vai te dar falta de segurança. Nós tivemos um caso aí, não sei se vai se referir a ele, num prédio que caiu em Taguatinga. Sabe por que o prédio caiu? O prédio ele era projetado para 4 pavimentos, foi feito um 5º pavimento em cima dele. Olha, a estrutura não aguenta o peso. O prédio caiu. Falta de acompanhamento técnico, né? Então, a nossa empresa, a gente trabalha nessa área, na área de projeto, na área de obras, né? Mas nós trabalhamos também, nós somos professores, nós trabalhamos também para poder segmentar uma ideia. Qual que é a ideia? Procure acompanhamento técnico. Faça um projeto. Né? Contrate um engenheiro, um arquiteto, para poder acompanhar a sua obra. Olha, em vista do que isso pode evitar de problema, é muito barato. Então a gente tem projetos, a gente tem obras, mas a coisa que a gente tem trabalhado muito é informar a ideia. E não pense você que isso acontece só em estratos sociais de menor poder aquisitivo, não. Nós temos atendido condomínios, esses dias nós atendemos um condomínio no Noroeste, que fez um serviço sem um acompanhamento, sem projeto. O que aconteceu? O serviço deu problema.
teve que ser refeito. Um prédio no Noroeste, o condomínio, são uns R$4.000. Condomínio caro, não é? Poxa, esse pessoal não entende que tem que existir um técnico por trás. É igual você vai no médico, você quer ir no cardiologista, que é um técnico. Então a gente tem lutado para estabelecer essa ideia, não é? Estabelecer a ideia de que o técnico é importante, que a engenharia bem praticada é importante e que não é caro em vista do valor que a gente usa para fazer as nossas casas, os nossos prédios. Perfeito. A gente fala tanto em tecnologia, a gente está falando aqui desse prédio que desabou e quantas outras obras irregulares tem, e temos uma tecnologia acessível, que é o próprio satélite. Sim. Né? Você localiza uma rua hoje pelo Google. Exatamente. Então, quando se pega, não, mas a fiscalização não dá conta. Mas o satélite, a tecnologia está à disposição para descobrir obras irregulares. Né? E o fator que mais me assusta é a consciência mesmo humana de fazer isso na calada. Muitas das vezes, até a sua empresa também, ela é especializada nisso. É muito importante o estudo do solo. Exatamente. Isso aí é uma coisa assim que esse prédio que desabou mesmo, né? Hoje existe uma discussão, né, que quando a coisa dessa acontece, meus amigos, o meio técnico fica abalado. Quando um prédio daquele desaba, toda a engenharia está sendo agredida. Não é? Teve um engenheiro, mesmo se não teve um engenheiro, o que eu escutei muito nas minhas redes sociais e o pessoal me perguntando, né? Como que esse engenheiro fez esse cálculo? Eu não sei nem se teve cálculo. Você teve cálculo. Entendeu? Mas a culpa acaba sendo de quem? Acaba sendo do engenheiro. Então a engenharia fica abalada. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado mesmo é onde o imóvel vai ser construído, onde ele está colocado, como que é o terreno de base dele ali, né? Como que é o terreno de base. Quem não sabe, cada terreno exige um tipo de fundação. Então, se você contratar um construtor e o construtor falar para você, não, eu vou fazer uma fundação X, vou fazer uma estaca no seu terreno, por exemplo, né? Eu garanto que quem está construindo está ouvindo a gente, ele vai falar, rapaz, o construtor falou isso. Mas baseado em quê? Tem que ter um estudo de solo. Senão você está perdendo dinheiro. Você pode fazer uma fundação muito mais barata dependendo do solo que você tem. Se for um solo, por exemplo, muito pesado, cheio de pedra, você precisa fazer uma fundação funda, fazer uma fundação rasa. Você entendeu, assim, os meandros da coisa? E aí um bom acompanhamento técnico vai chegar para você e vai falar, olha, aqui você não precisa fazer uma fundação que vai te custar 500 mil. Você pode fazer uma fundação que vai te custar 100 mil e vai resolver seu problema. Porque se a gente for pegar o histórico, voltar um pouquinho na máquina do tempo, quem que não está lembrado do Sérgio Naia? Sérgio Naia. Com aquela obra no Rio, que o material estava tudo misturado com areia de praia. Quantas vidas não foram ceifadas naquela ganância? Aquilo ali abalou na época no Brasil, aquilo abalou por total a construção civil. Bem lembrado, no bem país, lembrado, né? bem lembrado. Areia de praia, que é rica em sal. E sal. O sal corrói a ferragem que tem dentro do concreto, que tem ali uma ferragemzinha dentro. E foi aquilo que derrubou o prédio. Olha que loucura. E outra coisa importante, você falou, a sua empresa é uma das especialidades, entre várias, em projetos de arquitetura, fundação, igual você falou, Isso. estrutura, Isso. elétrica também, e hidrossanitária. Explica pra gente essa hidrossanitária. Hidrossanitária é água e esgoto. O prédio é igual um organismo. Pensa no organismo. Na verdade, tem autores que comparam com o organismo vivo mesmo, né? Então, quando você fala em edificação, você vai usar água. Você vai usar água na edificação. Você vai usar água na cozinha, no banheiro. O mínimo que a gente tem é um banheiro. E aquele banheiro produz detrito. É bem interessante isso que você está colocando, porque um dos problemas que existe no meio urbano na cidade é o que fazer com esse detrito. O que fazer com esse detrito? Brasília, por exemplo, Brasília tem muito problema de regiões que não tem esgoto. Aí é feita aquela tradicional chamada fossa séptica, né? Fossa séptica. Mas esses dias, por exemplo, eu estava num local que o lençol freático é água subterrânea, ela é muito alta. Tem lugares que você cava meio metro, e eu não estou exagerando, você já está na água subterrânea. Como é que você faz uma fossa no lugar que a água está com meio metro? Né? Então aí existem soluções técnicas.
Não precisa se desesperar também, porque às vezes o cliente chega na gente desesperado, olha, minha fossa não tem jeito de ser feita, como é que eu faço? Existem outras soluções, mas que tem que ser dado por técnicos. Outro problema também que isso que você está falando puxa, é a questão do aproveitamento, do uso da água. Você já viu, já noticiou situações de que a água vai parar de ser fornecida em determinadas regiões. Sim. Não é? Assim, é o chamado consumo escalonado. Quer dizer, um dia vai faltar água no Gama, aí a CAESB avisa. Tal dia, tal horário vai faltar água no Gama. Outro dia vai faltar água no Sobradinho, aí a CAESB avisa, pelos meios de comunicação aqui. Pela TV Foco, ó, tal dia vai faltar água no Sobradinho. Por que isso acontece? Porque os mananciais de água, eles estão saturados. Saturados por dois motivos. Um motivo é o uso mesmo, população crescente. Outro motivo é falta de chuva. Quem é culpado da falta de chuva? Você põe a culpa telegrama para São Pedro. Você põe a culpa em quem da falta de chuva? Então o que nós podemos fazer? Racionalizar o uso da água, que é muito barata no Brasil, sabe? Por mais que a gente reclame que a nossa água é cara, a água brasileira é a água mais barata do mundo. Se você for na Europa, nos Estados Unidos, é muito mais cara a água, porque eles têm menos água. E aqui tem muita água que a gente chama de água superficial, que é rio. Principalmente rio. Tem muito no Brasil, por incrível que pareça. Então a nossa água, ela é relativamente barata. Então você fica viciado em usar muita água. Você liga, coloca o carro aqui na porta de casa, liga o som e começa a lavar o carro e fica 3 horas lavando o carro. Não é assim que acontece muitas vezes? Então isso vai depauperando os mananciais. Então uma outra coisa que a gente tem trabalhado muito na educação dos nossos clientes é racionalização do uso de água. Usar água com racionalidade. E responsabilidade. Bem, né? Eu estou aqui entrevistando Christian Moreira, que é doutor em engenharia. Um assunto muito importante, Christian. Creio que muitos que estão assistindo têm a curiosidade de estar te perguntando. Você como engenheiro, lógico, para você tudo é possível. Uma empresa bem versátil. Construir é mais fácil que reformar? É mais fácil que reformar. Pá, que pergunta interessante essa aí. Construir, sabe por que ela é interessante? Porque eu escuto essa pergunta muitas vezes. Construir é mais fácil que reformar. Por que construir é mais fácil que reformar? Porque quando você reforma, você tem que partir de algo existente e esse algo existente nem sempre está bem executado. Então, quando você reforma, você vai pegar um imóvel, primeiro para fazer o que você quer, você tem que resolver o problema que existe. Então, eu tenho uma sala aqui que eu quero, 2 salas, eu quero quebrar e fazer uma. Tudo bem, como é que é aquela parede que foi feita? Tem um pilar na parede? Ele está bem estruturado? O que está segurando a laje que está em cima? O que está segurando o telhado? Então, nem sempre uma reforma permite ao cliente fazer o que ele quer fazer. Isso é bom a gente falar para os nossos ouvintes também, para os nossos telespectadores. Se você fosse fazer uma reforma, nem sempre você vai poder fazer o que você quer. Porque você depende da condição do imóvel que está ali existente. Aí quando você vai construir, não. Você vai pegar um terreno e aí se você tem uma assessoria boa, você vai fazer um projeto. E em cima daquele projeto você constrói aquilo que é do seu sonho, que é da sua cabeça. Nem sempre reformar isso é possível. Muito importante. E outro assunto também muito importante, o Christian, referente às perícias. Sim, né? De construção, de imóveis. A sua empresa está apta, né? Tá, a dar esse laudo. A gente Como faz. que faz para contratar esse laudo? Olha, a gente tem feito muito laudo, infelizmente, por causa de erros de construção. Inclusive do Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa fazer uma pergunta para complementar. Uma obra em andamento tem como se corrigir falhas estruturais? Tem como se corrigir falhas estruturais, tem. O problema é o custo. Algumas vezes o problema é o custo. Algumas vezes, nem sempre. Às vezes você consegue corrigir com um custo razoável, viável. Mas às vezes não dá para fazer. Aí você tem que mudar a obra, mudar o projeto, ou às vezes até demolir. Então eu estava falando assim, porque o Minha Casa Minha Vida, ele impôs um ritmo construtivo muito intenso para as construtoras. Quer dizer, a Caixa Econômica Federal, ela tinha metas, até hoje assim. Só que as metas hoje são menores porque tem menos dinheiro. Mas teve uma época que as metas eram assim, eu tenho que entregar 30 mil unidades.
Então as construtoras, assim, é um exemplo, Sim, né? sim. É um Perfeito. volume imenso. Então as construtoras elas tinham que construir muito rápido e às vezes usando técnicas pouco comprovadas, técnicas não totalmente validadas e às vezes construir mal construído mesmo. Então hoje esses imóveis estão dando problema. Estão dando problema. Qual que é um problema que existe muito? Rachadura. E o que muita gente vai falar, toda casa racha, não racha. A casa que foi bem projetada, bem construída, ela não pode apresentar rachadura. Então, se você está vendo uma rachadura na sua parede, tem algum problema. Às vezes não é problema estrutural. É até mais comum não ser problema estrutural. Mas a rachadura sempre é um indício de que tem algum problema no prédio. Outro problema que acontece muito, vinculado com água, infiltração, impermeabilização mal feitas. Então, esse ritmo intenso, agressivo que foi feito nos anos aí de 2000 até 2013, 2014, ele deixou um passivo muito grande de problemas. E que agora a gente tá vendo isso. Então a gente faz algo para quê? Para embasar, às vezes ações jurídicas, ou para embasar ressarcimentos, ou para falar para a pessoa o que ela tem que fazer. A gente faz muito lá assim, Cristian, minha casa está com problema, o que eu tenho que fazer para corrigir? Aí a gente vai lá, faz um estudo e entrega para a pessoa a solução. Isso é um trabalho que a gente faz também. Isso acontece muitas vezes em condomínios. Né? Muito. Vocês são bem solicitados? Bem solicitados. Agora nós estamos trabalhando em 4 a 5 condomínios assim, simultaneamente e em vários desses o problema é problema de, quer dizer, condomínio, como eu falei, né, de alto poder aquisitivo. Então isso não é um privilégio das estratos sociais do menor poder aquisitivo, não. Problema de obra mal feita, obra mal concluída, obra não entregue, obra que foi, a técnica foi mal utilizada e aí trinca, racha da mancha de umidade e nós fazemos o quê? Nós explicamos, laudamos o que é que tem que ser feito para corrigir o problema. Eu queria que você desse um parecer, hoje quando você pega as construções, aqui está falando aqui na nossa região, estão optando mais em construir apartamentos. Sim. Sistema de caixa, né? Quadradão. Uhum. O prédio sobre pilotis, ele encarece a obra ou não tem nada a ver? Outra excelente pergunta. Existe uma coisa com relação ao pilotis chamada legislação. Que legislação? Estacionamento. Cada vez mais os códigos construtivos dos municípios, Brasília não tem município, mas tem as administrações regionais, estão pedindo estacionamento. Para quê? Para o carro não ficar na rua. Porque se o carro fica na rua, ele atrapalha o trânsito. Não é para não roubar. O poder público não está preocupado nisso. O poder público está preocupado com atrapalhar o trânsito, o que é uma coisa coerente, é uma coisa boa. Então, as legislações construtivas que os construtores têm que atender pedem cada vez mais estacionamento. Qual que é uma opção de estacionamento? Você levar o prédio e fazer um espaço embaixo do prédio, que é o que a gente chama de pilotis. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, encarece a obra? Sim, mas é uma coisa necessária, principalmente por causa dessa questão do estacionamento. O ideal é que existissem terrenos grandes o suficiente para você fazer o prédio e fazer o estacionamento. Mas o terreno urbano está cada dia mais restrito, está cada dia mais caro. E o construtor, ele não quer estacionamento, o construtor quer unidade. Ele quer usar o terreno para fazer uma casa para ele vender a unidade, não apenas para colocar um carro. Né? Então, na hora que você junta todos esses fatores, você vê esses prédios que a gente vê aqui, tem muita cidade ocidental, tem muito Novo Gama, tem muito aqui no Valparaíso, elevados sob pilotis. E só para tirar uma dúvida, eu tenho certeza que se muitos moradores aqui de Valparaíso estão assistindo o programa, principalmente as construtoras aqui de Valparaíso, constroem essas caixas. Eu ia perguntar disso, as caixas no chão. Esses prédios têm uma segurança comprovada? Tem que ter. Existe uma legislação. Ele é baseado em que, Cristian, perdão? Ele é baseado em que? Em fundações dali levando o prédio? Fundações, análise do terreno, a carga do edifício, quer dizer, o prédio ele não pode ser muito alto. As cidades do entorno não admitem prédios altos. Não admitem assim. As legislações não admitem. Então, em geral, os prédios são baixos. Se você for num condomínio popular,
Na Europa, por exemplo, são prédios altos, com elevadores. E aí, em geral, moram, por exemplo, em Portugal, que eu conheço bem, na Espanha, moram imigrantes, em geral. Não é? Aqui os prédios são baixos, mas uma obra de engenharia bem feita, e as obras da Caixa têm que ser bem feitas, porque o imóvel é da Caixa. É da Caixa. O imóvel não é nosso, ele é da Caixa, então existe uma fiscalização pesada em cima. Em geral, eles têm uma segurança, sim. Então, assim, se você estiver procurando um imóvel financiado para comprar, os nossos telespectadores aí, né? Em geral, os imóveis da Caixa recebem um tratamento especial, os imóveis financiados pela Caixa, porque o imóvel é da Caixa. Então, tem toda uma fiscalização, sabe? Toda a fiscalização para poder garantir a idoneidade estrutural, né? Do prédio e das outros sistemas também. Para a gente dar uma conclusão nesse assunto, eu perguntei da obra, você hoje como especialista da área, João Santos vai comprar um imóvel ali na construtora X. Lógico, além dele ver a qualidade da obra, é muito bonito, tudo que é novo é lindo, né? É lindo. O que eu tenho que procurar para me garantir que aquela obra ela está dentro dos requisitos exigidos pelos órgãos de fiscalização? Procure o alvará de construção, procure saber na sua prefeitura ou na sua região administrativa se a obra tem uma autorização para ser realizada. Isso é fácil saber. Em geral, as obras grandes elas são muito fiscalizadas pelo poder municipal. Então é só ir na prefeitura Agora, mais importante que isso é investir, e mais difícil, é investigar a saúde financeira da construtora. Isso aí demanda o quê? Demanda uma pesquisa em cartório. Aí você fala assim, poxa, mas é difícil fazer isso. Mas o imóvel mais barato da Caixa Econômica, João, custa 105 mil. É o mais barato. Quer dizer, se eu vou gastar 105 mil do meu dinheiro suado para comprar uma unidade para mim morar com a minha família, compensa eu gastar um tempinho pesquisando se a construtora... O que eu tenho que pesquisar? Se a construtora não tem um passivo de dívida alto, se não tem protesto, se não tem passivo trabalhista, isso tudo é simples, a internet favorece a gente. Vai no fórum, faz uma pesquisa no fórum. Porque muitas vezes já aconteceu no mercado de Brasília, da construtora quebrar e não entregar. Quebra, tá ali, você compra um apartamento lindo, né? Igual você falou, realmente é o sonho. E ele tá, por exemplo, na fase de reboco, revestimento de parede. E ali no meio do caminho a construtora quebra. O que acontece? Ou, na melhor das hipóteses, viu? A pessoa que comprou o apartamento tem que, o grupo, né, o condomínio, tem que financiar a conclusão do apartamento. Que aí demora anos, é muito mais caro. Isso é na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, a pessoa que pagou não recebe nada. Hoje, inclusive, você tem o teu mercado é Brasília, você sabe que a Águas Claras é campeã disso. Tem muito, você chega em Águas Claras, você vê esse esqueleto lá jogado. Pô, mas em Águas Claras, justamente o que aconteceu. Na época se usava muito as pedaladas, né? Receber dinheiro de compradores, e ela já passava para outra obra, não concluía aquela. Justamente o Christian está te dando essa dica para que você não pode cair em qualquer obra, óbvio. Sim. Entendeu? Até você receber chaves, você tem que, mesmo estando todo documentado, tem que torcer muito. Isso mesmo. Para que isso ocorra. Olha, eu vou puxar mais um pouquinho isso aí, porque eu acho que esse assunto veio à baila, não foi à toa. Eu tive hoje numa obra, num condomínio fechado de alto padrão, que a empresa contratada recebeu um imóvel da Caixa e não entregou. Olha. Quer dizer, aí a pessoa me convidou, né, me chamou para fazer um laudo judicial, porque ele quer entrar contra o construtor. Então, ó, não se deixe enganar pelo sonho. Né? O sonho é muito bom, mas a razão é muito boa também. Então, assim, pesquise. Pesquise se a construtora é idônea, pesquise se a construtora tem lastro financeiro, comercial para te entregar. Pesquise se não tem um passivo trabalhista alto, se não tem protesto. A maior construtora do Brasil quebrou uma vez. Eu conheci bem, que eu sou de Goiânia, a Encol. A Encol tinha 800 obras. Ninguém, em determinado ponto, todo mundo viu que ia quebrar, né? Mas assim, ninguém imaginava que a Encol ia quebrar. Alguns dos nossos amigos aí podem lembrar da Encol. E deixou muita gente até sem hoje receber o apartamento. Até hoje. Então, compensa para você que vai gastar 100, 200, 300 mil na obra,
fazer uma pesquisa do seu fornecedor. Apesar que a Caixa hoje tem critérios diferentes, né? A gente acompanha um pouco esses critérios, e você hoje entrega o projeto da obra com o orçamento, a Caixa não está liberando mais 50%, não está liberando, ela está liberando conforme o andamento da obra. Tem muita obra que não está de acordo com o laudo dos técnicos da Caixa, por isso que ela fica paralisada, até correção. Então tem muitas pessoas que não adentram de que maneira está o acompanhamento da obra. É muito importante que normalmente quem compra um imóvel novo é que está fazendo um planejamento de casamento. Sim. E vai lá mês a mês, acompanha como é que está o andamento. Isso é muito importante, viu? Porque às vezes vai namorar um pouco, acha que o imóvel está preparado, dor de cabeça. Dor de cabeça. Ô Christian, que papo super legal, né? Tem que ter segundo tempo, né? Novamente, eu lhe agradeço as informações de grande importância. Você é profundo conhecedor. E é a Altiplano, que fica no Gama. Tem serviços para todo que lado que você atende, também a região do entorno, viu? Projetos de arquitetura, engenharia, fundação, estrutura, elétrica, hidrossanitária. Eles também têm reformas, perícias, acompanhamento da obra. Se você quiser um engenheiro especializado para acompanhar a obra, né? Eles exigem dentro do quadro deles de funcionário hoje, profissionais a nível de mestrado, doutorado, né? Extremamente capacitados para a execução de serviço. Uma empresa hoje com quantos anos de mercado? Ela já tem 10 anos de mercado. 10 anos de mercado. Então está uma garotinha saudável e responsável, né? Christian, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigadão mesmo, informações muito importantes. E assim, é a TV Foco, trazendo informações técnicas para você que está nos assistindo. Muito obrigado, boa sexta-feira, Valparaíso de Goiás, 20 horas, bom final de semana. Strong.